mulheres que brilham, famílias incríveis que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Brilhar, o nosso cantinho de crescimento, compartilhamento, brilho, inspiração. E hoje eu trago mais uma empresária de destaque em todo o estado de São Paulo. Ela que é especialista em beleza, bem-estar, autoestima. Cíntia Costa, bem-vinda. Obrigada, Lívia. Gratidão ao universo, primeiramente, a você por estar aqui, por poder compartilhar um pouquinho de quem é a Cíntia. Gratidão por conhecer um pouquinho da sua história. Temos histórias parecidas, só que ramos, áreas diferentes. Sim. Sou muito agradecida. Imagina, eu que agradeço o carinho e o brilho que você trouxe ao nosso podcast, porque, como eu sempre digo, uma estrela sozinha no céu não acende, não ilumina nada. É a constelação. Então, parabéns pela trajetória, pelo brilho. E falando em brilho, vamos voltar lá na infância, lá no início. Quem é Cíntia Graziella? A Cíntia Graziella, eu tive uma infância muito feliz. Eu tenho pais maravilhosos, são os meus heróis diários, assim. Se você me perguntar quem que você admira mais nesse mundo, meu pai e minha mãe. Seus ídolos. São seu Agnello e Dona Nena. Um beijo para eles. Amo vocês de paixão. E eu fui muito feliz quando criança, brinquei, né? Tive uma infância feliz. Tem cara de que era arteira. Sim, muito demais. Nossa, todo dia eu levava bronca, todo dia. O meu pai, ele é um homem muito guerreiro, né? Então ele teve uma vida muito limitada, veio da Bahia com 14 anos, pedreiro, né? E criou 3 filhos. E minha mãe é uma dona de casa, mas sempre vendeu, uma excelente vendedora. Olha! Então, assim, eu aprendi... Você teve uma base empreendedora, muito, né? Eu aprendi, assim, a vender com ela, né? Ela cuidou muito bem da gente, mas sempre vendendo uma coisa aqui, outra ali. E eu sou muito grata, tive uma infância muito feliz. E desde pequena eu cortava o cabelo das minhas bonecas. Sério? Coloria, então, assim, eu sempre tive uma paixão na área da beleza, né? Terminei o ensino médio e fui fazer engenharia civil. Nada a ver. Nada a ver, porque meu pai... O que te levou? Meu pai, né? Ele me inspira tanto assim que de certa forma eu falei, olha, se eu for uma engenheira, ele vai olhar para mim e falar assim, nossa, que orgulho da minha filha. Mas 2 anos de faculdade eu falei, não. Não era para mim. Não era para mim. Falei, pai, eu vou parar a faculdade e vou fazer um curso de cabeleireiro. E aí eu me surpreendi, eu tive apoio. Filha, é o que você quer fazer? É o que você gosta? Falei, é o que eu gosto. E fui fazer o curso de cabeleireiro, um ano e meio, e entrei na rede de salão Jaque Janine. Fui assistente durante 4 anos. Então, ali foi o meu início. Uma escola. Uma escola, entendeu? Participava de desfiles de moda, ia fazer cabelos. Sério? Então, assim, foi uma escola. Você já desfilou? Já participei. Tem perfil de modelo mesmo. Já participei do Expo Noivas, acho que de 2010, 2011, eu nem me recordo mais. Linda. E assim, ali eu vi que realmente aquilo era para mim. Eu se encontrou naquilo. Vi as mulheres se arrumando, viam elas felizes, porque a beleza ela mexe com a nossa autoestima. Uhum. Qual a mulher que não fica feliz quando arruma o cabelo, faz a unha, a sobrancelha? A gente se sente renovada. Sim, as deusas. Sim. E 4 anos eu fui assistente e aos 24 anos eu assumi uma cadeira como profissional, né, na rede de salão Lohan, na Paulista. Depois fui para os Jardins. Que conquista e que salto, né? Sim. E fui para Higienópolis, fui empreender. Né? Mas como foi essa história? Vou empreender. Então, eu comecei num lugar pequeno, com uma sócia, né? Fiquei 2 anos e foi aí que veio a minha primeira queda. Né? Sociedade. Ai, gente. Entendeu? Então, minha primeira queda veio daí. Tive problemas, né, com a sociedade. E eu saí de uma situação totalmente que eu falei assim, não, eu prefiro ter paz do que razão. Uhum. Entendeu? Mas eu saí dessa sociedade com depressão. Gente. Né? E eu tava me separando, né? Tava passando por um período de divórcio. Turbilhão de coisa. Um turbilhão, tenho 2 filhos, né? E eu tinha as crianças. Eu falei, não, eu preciso dar um jeito, né? Eu vou sair traumatizada de salão de beleza. Menina, muito problema. Sim, eu falei, eu não quero mais salão de beleza para minha vida. E aí, o que a Cíntia foi fazer? Vender bebida na rua.
Sério, Eu vendi Cíntia? bebida na rua porque eu tinha 2 filhos pequenos para Gente, criar. olha que história linda. Então eu falei assim, não, eu não vou parar, eu preciso criar as crianças. Voltei a morar com os meus pais, então eu cheguei lá no fundo do poço, né? Só que lá eu Recomeçou literalmente. recomecei e fiquei 7 meses vendendo bebida na E rua. não é um problema recomeçar, né, Cíntia? Não, não, eu conheci muitas histórias, Lilian, pessoas, e isso vai te dando forças para você olhar e falar assim, não, Eu será que o meu consigo. exatamente, será que o meu problema é tão grande assim? Você encontra pessoas que Muito piores, muito né? piores, com situações mais limitadas. Fiquei 7 meses vendendo bebida, e aí começou uma cliente mandar mensagem, Cíntia, por onde você tá? Ninguém está fazendo meu cabelo como você não vai Olha, voltar? E começou a dar uma vontade de voltar pro salão. se curou daquele trauma, teve Fui, experiências. sim, viajei, descansei, coloquei minha cabeça no lugar, tirei um momento com os meus filhos, com a minha família que eu precisava. Uhum. Tinha a situação do divórcio também, tive que me curar daquilo tudo. E aí eu voltei para o salão de beleza na região da Lapa, né? Fiquei 5 anos trabalhando lá. E aí um dia a dona chegou e falou assim: eu não quero mais ele, eu não quero mais o salão. Olha, Se não for você que for ficar com ele, outra pessoa fica. E Lilian, assim, eu tinha acabado de comprar minha casa. Eu não tinha R$ 1. Só que assim, eu sempre tive muita fé. Sou uma pessoa de muita fé. Então, uhum. quando a gente tem joelhos, a gente alcança o inimaginável. Lindo. Então, assim, eu dobrei meu joelho e conversei com Deus. Eu falei, Deus, eu saí de uma depressão, onde eu fui surrupiada. Só que eu não sou a vítima aqui. Eu não escolho ser a vítima. Se o Senhor tem um propósito na minha vida, você vai me dar condições. Eu não tenho R$ 1. Acabei de comprar minha casa, que foi um milagre de Deus também. Que Sim. hoje é o nosso sonho, né? Ter a casa própria. Uhum. E aí, quando eu levantei da minha oração, eu peguei meu celular, tinha uma mensagem de uma pessoa muito importante na minha vida. E ela falou assim: filha, vem aqui. Quanto que você precisa para montar o seu salão? É disso que você E nem precisa? sabia. Não, não sabia. Olha Você só, precisa resposta de disso? Deus. Resposta de Deus. Eu sou uma pessoa de muita fé, Lilia. Então, quando a gente tem muita fé, é só a gente dar o primeiro passo. Porque eu nem tinha condições, eu falei que eu ia ficar com o salão. Olha Eu só. falei, eu não tinha A Fênix condições. ressurgiu das cinzas e não ressurgiu para brincadeira. Não, Olha não só, surgiu para gente. brincadeira. Então, assim, quando ela falou, você quer ficar com o salão? Eu virei para ela e falei, eu vou ficar. Eu não tinha condições. E aí aconteceu, foi um milagre, que eu acredito muito em milagres. A gente Uhum. vive pequenos milagres diários, E né? não repara às vezes, Exatamente, né? só de levantar, respirar, isso já é um milagre. E aí eu montei o salão, o Espaço Anne, que é o nome da minha filha, minha princesa de Que 15, linda, 15 15 anos. anos, né? Uma moça já. Parece irmã, certeza. Sim, a gente sai para passear, as pessoas falam, você não é a mãe dela. Eu adoro, né, Nossa. gente? Você é mãe também, a gente Então, sente, né, a com autoestima esse corpite elevadíssima. aí. Obrigada. E o Imagina. Espaço Anne está aí há 2 anos, né? Vai fazer 2 anos já. E é uma coisa muito engraçada, Lilian, porque eu tá aqui, né? Foi uma resposta de Deus para mim, porque eu estava passando por Mais uma resposta. mais uma resposta. Eu gosto de pedir respostas, sinais, né? Todo dia eu tô E ali. acontece, E né? acontece, né? E eu estava passando por um período muito difícil na minha vida, né? Outra separação, né? E eu Nossa. fui perdendo pessoas muito próximas, né? E aí eu falei, Deus, o que que você tem para mim? E ele sempre falava no meu coração, você nasceu para brilhar. E antes que você chegue no meu propósito, o propósito que eu tenho para você, eu vou limpar o seu cenário. E eu vou mandar pessoas para você que você nunca conheceu que vai te ajudar. Olha Lilian, é uma só. coisa tão incrível, porque assim, eu faço parte do Clube IBQB. Eu não pude estar na reunião da semana passada por causa da loucura, correria no salão. Mas eu participei de palestras ali com vocês. Eu tinha trava de falar. Eu não Olha. conseguia. Então, as meninas, a Amanda, maravilhosas, as mentoras, tá me ajudando de uma tal forma. Pessoas que eu nunca Que nem coisa vi. linda, profecias cumprindo. Sim, na minha vida eu posso dizer que hoje eu vivo aqui um milagre.
tá saindo na revista foi um milagre, porque foi uma coisa que me prometeram lá atrás. Olha Um dia eu muito só. triste, assim, peguei meu celular, e aí eu recebi uma mensagem: olá, tudo bem? Conheço, vi seu Instagram, gostei da sua história, sou da revista Mulheres que Brilham. E ali eu comecei a chorar e eu fui pro banheiro agradecer, falei: obrigada, Sério? Deus. Que Porque foi um lindo. sinal, foi realmente um sinal, Lilian. Então, assim, Para mim vocês, é emocionante ser um canal de bênçãos, né? para Vou você chorar ver o aqui. quanto o seu projeto ele é importante. Foi no momento que eu falei: Deus, ou você me dá um sinal, eu vou largar tudo para trás. Ai, gente. Então, assim, e outra coisa muito engraçada, que Paris sempre foi meu sonho conhecer, né? E aí, quando veio a proposta: olha, você quer ir para Paris com a gente? Eu nem tinha condições. Sou muito assim de falar, Ela eu é vou. doida, ela é das minhas. Sim, eu falei assim: não, Ai, tô me emocionando com eu tudo. vou para Paris. Porque eu tô vivendo aqui, o que eu tô vivendo era para me ter desistido há poucos meses atrás. Tava um turbilhão a minha vida. E Deus falou: não, eu tenho algo grandioso para você. Só Vou te vai. arrancar o joio, né? Exato. Arrancou, tirou, tá tirando, ainda tá limpando, Lilia. É uma coisa que E você trazendo precisa. coisas incríveis. Mulheres, conheci mulheres no evento de lançamento que eu fiquei, gente, maravilhosas. Cada história que a gente Aquilo que a conhece, gente viveu hoje, né? exatamente encantadora. Assim, você não acredita. E eu, quando eu falei assim, gente, querem conhecer a minha história, quem é a Cíntia, né? Mas eu vou aparecer numa revista. Obrigada, Deus, porque eu ia desistir de tudo. Daquilo que você está me dando, eu ia desistir. Ele falou: não, não é o momento. Uhum. Só descansa, né? Sim, e aí eu falei assim: não, eu vou para Paris. Não tinha dinheiro. Falei: eu vou. E aí começou a acontecer as coisas, Lília. Uma cliente vai comigo, ela falou: sim, vamos, quero tirar férias. E aí a gente vai ficar na casa de uma amiga, a gente nem vai gastar muito com hospedagem. Olha Apareceu a só. hospedagem. Não acredito. Sim, Gente, olha isso. eu tô vivendo pequenos milagres todos os Que dias, coisa linda. através, eu posso dizer, através de Deus, primeiramente de você, entendeu? Eu tava doida para sentar aqui para te contar isso. Parabéns, você realmente Obrigada. transforma vidas, você transforma a minha vida de uma maneira que você nem sabe. No momento que eu tava Ai, falando, gente. eu vou desistir, e apareceu Mulheres que Brilham. Quem é Mulheres que Brilham? Entendeu? E aí eu fui conhecer no lançamento, né, da revista, quando você contou a sua história, eu falei assim: olha, ela chegou no fundo do poço, eu também cheguei. Mas a gente não é obrigada a estar lá e nem se vitimizar. A gente aprende lá e sobe, né? Deus, ele coloca sempre pessoas no caminho, que são anjos, né? Eu costumo dizer: você é um anjo. Você veio para o meu caminho como de quantas outras mulheres que têm histórias. E assim, costuma aparecer anjos na sua vida que você fala: obrigado, Deus, eu tô no meu caminho certo, o meu propósito é esse. E assim, Lilian, aí eu falei assim: Deus, mas e a passagem, né? Tá muito difícil a passagem, tá caro. E aí meus pais me chamaram e falaram assim: filha, você vai viajar, você tá preocupada? Você pode ir, a gente te dá passagem. Então, assim, as coisas estão Olha acontecendo na minha só. vida que realmente, aí eu oro, todos os dias eu levanto e agradeço e falo: obrigada, Pai. Esse é o meu propósito, esse é o caminho certo. Porque assim, dificuldades, Lilian, a gente realmente vai passar, entendeu? Não tem como fugir das dores, que a gente só evolui quando a gente cai, quando a gente Verdade. sobe, porque a gente se encontra, e quando a gente se encontra, a gente encontra o nosso propósito. E eu tô vendo um leque de portas se abrindo assim, depois do Mulheres que Brilham, veio outras premiações, outras pessoas me Começou a ser procurando. vista, né? Sim, a gente tem um diferencial muito grande, a credibilidade que você ganha, as pessoas gostam de conhecer histórias. E nós somos fontes de inspiração também, né? Sim. Porque através da nossa história, além da gente ser transformada, a gente inspira, transforma. Que propósito lindo, que energia e que presença de Deus que eu tô sentindo aqui. Sim, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu costumo falar assim: eu não sou religiosa, eu sou espiritualista, eu sou de muita Uhum. fé, Lilia. Eu acho Religião foi que criada pelo homem, né? sim, tem os dogmas, né, as regras, mas eu acho que quando a gente tem fé e a gente se conecta com o Pai maior, com a luz maior, né, Com a certeza. gente consegue se encontrar, né, que esse é o ponto principal, a gente saber quem nós somos e o que viemos fazer aqui, qual é a nossa missão, e a gente se conecta com a espiritualidade maior. Então, nos Parece que várias tornamos, camadas vão desbloqueando e sim, quebra-cabeça se encaixando, né? Muito lindo eu isso. costumo dizer assim, Lilian, o
possível a gente faz, mas Deus, ele gosta de fazer o impossível. Ele Verdade. trabalha no impossível, porque o possível a gente consegue fazer. Então, esses pequenos milagres, olha, passagem para Paris, hospedagem, foi o Que impossível, incrível, coisas que eu gente. não conseguiria. E hoje eu posso dizer para você que ele preparou pessoas para me abençoar ali, para realizar um sonho, né? Quando eu falei Paris, eu comecei a gritar, eu falei, eu vou. Ai, gente, que emoção, que Porque lindo! sim, o meu sonho de criança é pisar em Paris. Eu vou te ver Então, chorando, olhando pra torre. Menina, é muito louco muito. você ver aquela torre do filme, você vê ela pessoalmente, enorme, você fala, meu Deus do céu, tô em outro mundo, é Eu muito até brinquei louco. assim, né, com as minhas clientes. Eu falei, gente, eu sou muito louca, né? Porque o último dia eu vou grudar naquela torre, não vou querer Não vir vou querer ir embora. embora. Mas Tem uma assim, mulher que tá indo, falou que vai ficar um tempo lá. Ela vai com a gente, vai ficar. eu vou antes de vocês, uns 3 dias antes, e vou ficar uns dias depois também para aproveitar. Não é todos direto que a Não é gente chega sempre em que dá pra chegar Paris, em né? Paris. Quando chega, eu quero aproveitar. Agradeço por essa oportunidade também, pelo convite. Estou muito feliz. Você está realizando outro sonho meu e um de infância, né? Tô Gente, realizando um sonho meu, trazendo um monte de mulher junto, vamos! sim, as meninas falam, como é que foi? Como é que apareceu isso? Eu falei assim, gente, a Lília foi Deus que mandou ela na minha vida, porque era o momento que eu ia desistir de tudo. Eu ia falar, não, não quero mais. Porque a sobrecarga do nosso trabalho, de lidar com pessoas, a gente que tem negócios, é muito grande, né? Verdade. E aí, quando você está passando algumas situações da sua vida, né, com relação à separação, divórcio, perdas de amigos, parentes, aquilo mexeu muito comigo. Só Aham. que assim, eu tive exemplos dentro da minha casa que eu não posso desistir, Lilia, que são meus pais, entendeu? Uma pessoa totalmente limitada financeiramente, criou 3 filhos, e assim, quando ele se aposentou, ele estudou até a segunda série, quando ele se aposentou, ele foi até o 9º ano, ele estudou. Então, assim, ele não desiste, eu nunca vi eles desistindo. Então, E a sua assim, inspiração, sim, né? a minha inspiração é eles, Cair, sim. entendeu? Aquela música do evento, né? Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. Acho isso tão forte. Sim, a gente escolhe ficar lá ou não. As pessoas falam desistir não é uma opção. É uma opção, sim. Mas se você quer vencer amanhã, você não pode desistir, né? Uhum. Senão a gente não consegue tatear o nosso sonho, né? Porque a gente tateia o nosso sonho. Hoje eu tô vivendo, tudo isso é um sonho para mim. E Sim. E é setembro só eu o vou começo, tatear né? Paris, né? Que é outro sonho. Vocês vão me ver muito empolgada, vocês vão me estranhar, Brilhando. gritando, toda doida, porque é um sonho meu, tá lá. Eu tô Você muito acredita feliz. quando eu fui, minha ficha caiu? Quando eu voltei, quando eu cheguei no aeroporto aqui no Brasil de novo, eu falei, não acredito. Eu fui pra Paris, voltei, comecei a chorar quando cheguei no Brasil. Ah, eu imagino. Eu tô vivendo essa experiência, essa emoção antes de chegar até lá. Ai, que coisa incrível. Qual é o seu Instagram, redes sociais, para quem está nos acompanhando, conhecer mais sobre você? Meu Instagram é o Si Graziela Costa, né? O Espaço Anne ele está localizado na Rua Roma, 728, na Lapa, São Paulo. E o Instagram do salão é Spaco Anne. Sigam lá, conheçam o trabalho dela e nessa energia de inspiração, de crescimento, de sonhos que serão realizados, quero que você dê uma super dica, uma chave de ouro para a gente encerrar. Olha, a fé. A fé e o joelho no chão é a minha maior dica. E fazer as coisas acontecer. Quando a gente dá o primeiro passo, a gente tem fé, o universo se encarrega de mandar os anjos para nos auxiliar, nos ajudar, nossos mentores, né? Então, assim, a minha trajetória ela é movida por muita resiliência e fé. A oração é a chave. Então, gente, a dica é essa, finalizando esse episódio com chave de ouro. Ai, que emoção, tô Maravilhoso. muito feliz. A chave de tudo é o sobrenatural. Porque o que é natural a gente faz. Foi o que eu entreguei lá no Mulheres que Brilham, né? Sim, Você só vive o sobrenatural quando você entende que a maior riqueza está naquilo que nós não podemos ver e nem tocar. Tudo que é físico eu posso conquistar. Tudo que é invisível é sobrenatural. E o que Deus prometeu para mim e para você é: o olho não viu, o coração não sentiu, você nunca imaginou, é o que eu tenho para você. Então, acredite no sobrenatural, tenha fé, oração e conquiste e viva o extraordinário. Ai, gente, é que emoção! verdade. Que lindo! Lilian, foi um prazer. Estou muito agradecida mais uma vez. Eu estava louca para sentar aqui e te contar essa história. Você pode, assim, ficar tranquila, porque você está alcançando o seu propósito. Mesmo sem saber Amém. cada coração que você está atingindo,
O meu foi. Chegou no momento que eu ia desistir, eu tô aqui, ó, toda feliz. Desistir jamais. Desistiu de desistir. Desistir de desistir, exatamente. Incrível, eu que agradeço. Muito sucesso. Imagina. E nos vemos Pra aí em várias nós, coisas ainda, né? sim, com No clube, em certeza. Paris. Obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. Até a Até a próxima. próxima.